Os transtornos psiquiátricos ou psíquicos causam impactos profundos no comportamento do paciente. Atrasos crônicos, desorganização, reações explosivas. Além do aspecto emocional, as doenças mentais provocam também o empobrecimento das famílias. Gente, vocês não têm ideia do que é lidar com isso, como eu lido há 28 anos. Eu atendo todos os dias da minha vida pessoas, da minha vida profissional, pessoas que padecem de doença mental. É muito triste. Vocês não têm ideia do sofrimento da família. Vocês não têm ideia das perdas, das migrações de classe social de alta para média, de média para baixa, por causa de ter doentes mentais nas famílias. É muito grave. E é muito sério. Essas pessoas merecem todo o cuidado. O que acontece na questão profissional, né? Mudanças frequentes de emprego, maior índice de desemprego, consequentemente, demissões, abandono, subemprego, níveis salariais mais modestos, evidentemente, na medida em que essas pessoas não desenvolvem todas as suas potencialidades, e trabalho autônomo, porque no trabalho autônomo é mais fácil você lidar com o seu tempo, você não precisa cumprir regras, focar e ter estruturas mais definidas. Que existe caminho para essas pessoas, né? A gente pode trabalhar com a inclusão delas na educação e na sociedade, mas aí no final vou mostrar para vocês o grande preconceito que a gente enfrenta e por que é tão difícil. A ausência de capacitação de professores na área de educação, os professores não sabem o que é e essas crianças são jogadas para fora de sala de aula, como fizeram com os meus próprios filhos. Eu tenho um filho, hoje com 29 anos, que se formou em economia na PUC do Rio de Janeiro, que é uma das melhores faculdades, mas assim, aos 14 anos de idade, ele foi sumariamente, eu mesma não sabia o que era TDAH, excluído da escola. Se não tivesse ele as condições que tinha, mãe psicóloga, boas escolas e o suporte para que ele pudesse avançar, ele estaria provavelmente numa Cracolândia hoje, que é o que acontece com essas crianças. A ausência de capacitação também de profissionais de saúde para lidar com essas crianças no consultório, não diagnóstico e má-fé. E quando eu escrevo má-fé, é porque muitos grupos sabem que existem e negam a existência por questões meramente ideológicas. Falar sobre isso não traz os benefícios que certos grupos gostariam de ter. Esse é um estudo bastante recente, que foi publicado, inclusive, pela Revista Brasileira de Psiquiatria, já está sendo publicado no exterior, mostrando que, a despeito do que dizem, que há um excesso de diagnóstico de TDAH no Brasil, o estudo mostra, foi feito por 3 especialistas, um da USP, um da Unifesp, e da Universidade Federal do Rio de Janeiro, comparando os dados de vendas de medicação colhidos pelas indústrias farmacêuticas, pelas farmácias, enfim, e a população brasileira, com os dados do IBGE, mostrando que, na verdade, apenas 19% das pessoas com TDAH são tratadas no Brasil, o que é muito pouco, Então, a gente tem a certeza de que é um subtratamento. A Política Nacional de Saúde Mental, Álcool e Outras Drogas é orientada pela diretriz da Reforma Psiquiátrica e da Lei nº 10.216, de 2001, e propõe a superação do modelo asilar e a garantia dos direitos de cidadania da pessoa com transtorno mental. Na última década, implantamos uma rede de serviços, fundamentalmente de Centros de Atenção Psicossocial, os CAPs, transferindo recursos que financiavam hospitais para a implantação desses novos serviços. Em 2011, através da Portaria 3088 de 2011, institui-se a Rede de Atenção Psicossocial, com o objetivo de criação, ampliação e articulação de pontos de atenção à saúde, para pessoas com sofrimento ou transtorno mental e com necessidades decorrentes do uso de crack, álcool e outras drogas, no âmbito do Sistema Único de Saúde. O Ministério vem incentivando a implantação de uma rede de serviço aos usuários, que promova uma maior integração social e fortaleça a autonomia, o protagonismo e a participação social. A implantação da RAPS, com serviços substitutivos ao modelo asilar, como os CAPs, unidades de acolhimento, residências terapêuticas, leitos em hospitais gerais, centros de convivência, entre outros, fortalecem as diretrizes do movimento de reforma psiquiátrica do país. Assim, cada vez mais o cuidado aos usuários da saúde mental é realizado em serviços integrados à comunidade,
articulados em uma rede intra- e intersetorial, sem o caráter asilar predominantemente anteriormente, e favorecendo maior participação em atividades comunitárias, o que favorece a quebra do estigma e a diminuição do preconceito. Além disso, auxiliando o processo de produção de cidadania e garantia de direitos, o programa De Volta para Casa, criado pelo Ministério da Saúde, é um programa de reintegração social de pessoas acometidas de transtornos mentais, egressas de longas internações, segundo critérios definidos pela Lei nº 10.708, de 2003, que tem como parte integrante o pagamento de auxílio reabilitação psicossocial. Para concluir, quais são os fatores que aumentam o preconceito, que é enorme, a desinformação, a mídia, porque, assim, vocês sabem melhor do que eu, todos nós sabemos que com uma assessoria de imprensa boa, a gente pauta questões relativas a transtornos psiquiátricos. Eu, até como psicóloga, sou psicanalista, me sinto muito confortável de dizer que, para o leigo, o limite entre o biológico e o psicológico é muito tênue, enquanto que, para nós que somos da área de saúde mental, nós sabemos identificar claramente. Então, a gente tem que lidar, as pessoas com TDAH, todo o tempo com esse tipo de enfrentamento, Não basta todos esses prejuízos, que a gente vê que essas pessoas têm, que, no final das contas, traz muito sofrimento, A questão maior é o sofrimento dessas pessoas e o alijamento social, ainda ter que lidar com matérias da mídia que eu vou mostrar. Essa matéria que saiu algum tempo atrás, que diz assim, num jornal, que diz TDAH, doença ou conspiração contra a infância. Então, assim, senhores senadores, já não basta um pai e uma mãe sofrer, já não basta um adulto sofrer, já não basta esse percurso árduo que essas pessoas têm que fazer, abrir de manhã um jornal e ler isso. E o que acontece, no final das contas, é que essas pessoas começam a esconder o transtorno que têm, começam a não revelar, porque elas têm medo. Isso é outra matéria que saiu, e essa, para mim, assim, é a cereja do bolo, que é assim, pais usam droga da obediência para domar os filhos. Então, assim, isso é um absurdo. Eu estava dizendo para o senhor ali, senador, como se fosse fácil para nós pais ter que lidar com o fato dos nossos filhos terem uma série de dificuldades para avançar, na vida acadêmica, na vida social. A gente ainda tem que abrir um jornal como esse, que é um jornal de grande veiculação no Rio de Janeiro, e essas pautas saíram também na Folha de São Paulo, em grandes jornais aqui no Correio Brasiliense, e a gente tem que lidar com o fato de que nós estamos drogando os nossos filhos. Nós não estamos drogando os nossos filhos, nós estamos tratando os nossos filhos para que eles não fiquem à margem da sociedade. Um outro exemplo do preconceito, isso também são matérias que saíram na grande mídia. Mãe diz que escola recusa filho hiperativo que tem déficit de atenção. E recusa mesmo. As mães já chegaram a um ponto, e os pais, que elas chegam nas escolas e não dizem que os filhos têm TDAH. Ou, primeiro, porque já sabe que vai recusar a matrícula. E quando não recusa, ostensivamente dizendo não queremos seu filho na escola, dão desculpas de que não existe vaga. A travessia de todo mundo ao longo da vida já não é fácil. Mas dessas pessoas, especialmente dessas crianças, é um verdadeiro rafting, Eles atravessam com muita dificuldade e nós temos que lutar pela inclusão delas, pelo não preconceito e políticas públicas que efetivamente ajudem elas a seguir um caminho cidadão. Hoje, quando você está querendo a inclusão verdadeira, e todos nós lutamos por ela, o que me preocupa é exatamente da capacidade que aqui foi mostrado pela Iane, de você capacitar professores a, primeiro, identificar num aluno hiperativo o transtorno de atenção. Então, é muito complexo isso. Então, nós temos que repensar a escola, não só para que o aluno que não tenha essa questão relacionada a essa, mas a outras patologias, também possa trabalhar melhor e acolher melhor. O preconceito nasce, muitas vezes, da desinformação em todo o processo. Nosso ministro da Saúde, Arthur Quiouro, em seu discurso de posse, firmou seu compromisso com a saúde mental,
referindo-se às pessoas que apresentam transtornos mentais, afirmando que o Brasil tem uma dívida histórica com esses brasileiros e que tenham certeza que nós vamos pagá-la. Para isso, destaco a importância do diálogo entre os partícipes dessa ação, com as pessoas que apresentam algum tipo de transtorno mental, familiares e sociedade em geral, com o intuito de promover espaços mais coesos e que fomentem processos de cuidados mais humanizados e que combatam o preconceito. Contra o preconceito, mais e melhor informação. Conheça no próximo bloco a campanha Psicofobia é um crime. É um crime fazer isso com as pessoas.